Irmãos, graça e paz, esperando o pessoal entrar para nós começarmos nosso estudo bíblico, nossa palavra. Paz do Senhor. Olá, paz, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde, boa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto vocês vão entrando, a gente vai se preparando para ter um momento de palavra, um momento de oração. A gente, coração aberto aqui, crendo que Deus vai nos visitar essa noite. Manda aí o link para os amigos, manda o link para o pessoal. Nós vamos estar orando daqui a pouco, vamos clamar como igreja. Essa é a primeira live que eu faço. Eu confesso que eu fico um pouco constrangido, mas vou me esforçar para que tudo corra bem. Paz do Senhor, Stephanie, boa noite. Paz do Senhor, Isaac. Deus abençoe, querido. Estamos aí aguardando. Adrian, tudo bem, meu querido? Fica com a gente aí nesses próximos minutos. Nós vamos estar liberando uma palavra, compartilhando algo do céu com o seu coração. Espero abençoar a sua vida, abençoar sua casa. Nós, como igreja, já estamos nos mobilizando com toda essa situação do coronavírus, muito medo, muito pânico nas pessoas, mas a igreja não para, a igreja continua avante, a igreja continua trabalhando, a igreja continua marchando vitoriosa. A igreja, ela é um organismo vivo e ela não tem fronteiras. A igreja, ela é uma militante do céu. Então nós estamos aqui reunidos e eu quero que você já aí na sua casa, onde você estiver, já comece a orar, já comece a clamar ao Senhor. Copia o link aí, manda para o pessoal da igreja, convida o pessoal para entrar, para nós darmos prosseguimento e compartilharmos as coisas do céu. Os irmãos sabem que nossa igreja ela trabalha com série de mensagens e todos os meses nós lançamos um tema específico. Esse mês o nosso tema é Deus Nunca Perde. E eu acho que esse tema é muito propício porque verdadeiramente o nosso Deus nunca perde. Pai do Senhor, irmã Cristina, boa noite, Deus abençoe você e sua casa. Fica com a gente aí uns minutos para a gente orar junto. Então, irmãos, verdadeiramente o nosso Deus é poderoso e nossa igreja tem sido muito abençoada nesses dias com essa série de mensagens. E durante esses dias desse mês, nós já estudamos alguns personagens da Bíblia. Nós já estudamos acerca de Josafá, o rei Ezequias. Também já estudamos a respeito de Débora, já estudamos também a respeito da guerra que Abraão fez para salvar o seu sobrinho Ló, ali em quando ele levou os 318 homens, a primeira guerra que aparece na Bíblia. Então nós temos sido muito abençoado, e eu quero continuar hoje falando com vocês a respeito desse tema. Amém? Então já separa aí na sua casa, já pega a sua Bíblia, vamos ler comigo 2 Reis, prepara aí para a gente ler daqui a pouco. 2 Reis, nós vamos ler o capítulo 18, eu já falei essa palavra, eu já ensinei ela nos cultos, e o pessoal do grupo de estudo também já foi abençoado com essa palavra, mas tem mais algumas coisas que eu queria compartilhar aqui essa noite. Tem mais alguns aprendizados para nós aqui essa noite. Então eu quero que você seja extremamente abençoado. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, Pai de amor. Nós estamos reunidos aqui como igreja nessa live, Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas.
Eu sei que Tu és um Deus poderoso e nós invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença aqui neste lugar, em todas as casas, em cada família representada, em cada família que está agora se conectando para ser abençoada através dessa live. Eu peço em nome de Jesus que Teu Espírito conduza esse nosso momento como igreja. Nós vamos agora, Senhor, ouvir a Sua palavra, falar da Sua palavra, e que seja um momento de esperança, Senhor, que seja um momento em que a nossa fé seja realinhada com os céus, que todo medo seja repreendido, que todo medo seja extirpado da nossa mente, que o Senhor venha sobre nós essa noite e que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga segurança, que o Senhor traga paz nos nossos corações. Visita cada irmão, visita cada família, cada irmã, cada criança que estiver agora, Senhor, ouvindo essa mensagem. Visita as famílias, Senhor. Visita cada filho seu essa noite. Como igreja, nós repreendemos toda potestade, todo principado, todo espírito de medo, todo espírito de apreensão, tudo aquilo que vem para roubar a nossa paz. Visita agora os lares. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada saiu do seu controle. O Senhor ainda rege as nações. O Senhor ainda rege os povos. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E eu creio que a sua igreja será extremamente abençoada nesse tempo. Eu creio que o seu povo será extremamente abençoado nesses dias. Eu sei, ó Deus, que nós como igreja vamos precisar rever algumas coisas, mas eu sei que o Senhor está atuando em tudo isso. Eu creio que o Senhor está movimentando a sua igreja para um tempo precioso, e eu sei que depois de todos esses problemas, de tudo isso, a sua igreja vai viver um tempo de grande avivamento, a começar pelos laços da família que serão nesse tempo reavivados. Que as famílias se fortaleçam nesse tempo, que as famílias sejam unidas nesse tempo, ó Pai, que filhos e filhas, que pais e filhos venham, Senhor, a ter um tempo como nunca antes, de amor, de cuidado, de carinho e de zelo, Pai. Traga de volta a sua palavra para o centro da mesa das famílias, que as famílias voltem aos cultos, ó Senhor, domiciliar, os cultos domésticos, que as famílias voltem para a sua palavra. Eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus eu te peço, nos conduza a tua palavra, nos conduza nesse momento, Senhor, que cada irmão, cada irmã seja abençoada, que onde houver agora uma família posicionada, Senhor, que a sua mão proteja, que a sua destra cuide, que ninguém venha ser tocado agora, Senhor. Coloca, Senhor, a tua guarda nas portas, nos batentes das portas dos teus filhos. Eu creio no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos aí já com um número bom de irmãos, 25, 24 irmãos online. Peço que vocês continuem com a gente, vamos ler a palavra. Vamos já aqui para 2 Reis, no capítulo 17, amém? Está com a sua Bíblia aberta aí? 2 Reis, capítulo 18. A Bíblia diz: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprovava, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu seus mandamentos,
tudo conforme Moisés tinha ordenado. E o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se então contra o rei da Assíria e deixou de se submeter a ele. E desde as torres da sentinela até as cidades fortificadas, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Bom, por enquanto nós vamos ler até aqui, e eu quero que você acompanhe o que nós vamos estar liberando aqui nesse momento. A Bíblia começa contando o momento em que Ezequias ele assume um governo, ele assume o reinado do reino do sul, de Judá. Então, se os irmãos me permitem, eu quero compartilhar um pouco. O reino do sul, ele não compreendia o território total de Israel. Ele compreendia parte do território de Israel. O reino do sul era composto por 10 tribos. Por 2 tribos. Acima estavam as 10 tribos, que era o reino do norte, fazendo de Samaria a sua capital. Então, até o governo ali de Salomão, né, o reino era um só. Após a morte de Salomão, o reino divide-se em 2 e passa a ter 2 reis, 2 governos. E esses 2 reis passam a governar a nação. Aqui, em 2 Reis, no capítulo 18, quem está governando o reino do sul é Ezequias. Ezequias está governando Judá. Enquanto isso, lá em Israel, é Oséias. No reino do norte, quem está governando é Oséias. E Ezequias começa a governar, e os reis que o antecederam, os reis que estiveram governando antes de Ezequias, ok? Acho que saiu um pouco a conexão aí, mas já voltou. Amém? Estão conectados, irmãos? Alguém dá um salve? Estão ouvindo bem? Alguém me posiciona, por favor? Se está ouvindo? Sim? Amém? Ok. Então vamos prosseguir. Amém. O que acontece é que quando Ezequias assume o governo, ele já pega um problema. De cara ele pega um problema. Quando ele começa a trabalhar, o que está acontecendo? A Assíria, que é um império da época, o grande império da época, a Assíria está governando. E a Assíria está tomando nações. A Assíria, ela é uma nação, é um império poderoso, e o rei da Síria, o imperador, é Senaqueribe. Senaqueribe é violento, é mau, e ele vai nas nações, ele dizima as nações, ele deixa as nações ao pó. E quando ele chega nas nações que ele vai tomar, ele arranca as orelhas dos guerreiros, ele fura os olhos dos guerreiros, corta a mão direita, né, a mão destra dos guerreiros, para que eles fiquem inválidos e não batalhem mais, e simplesmente dizimam. E as pessoas tinham muito medo do rei da Síria. E ele começa então a cercar a nação. Ele começa a cercar Judá. E os reis anteriores, para não ser destruídos com medo de Senaqueribe, eles aceitam pagar os impostos. Eles aceitam se submeterem ao senhorio de Senaqueribe. Então, por muitos anos, o reino do sul está sendo explorado, Judá está sendo explorada, e está enfraquecendo, está empobrecendo, todos os seus bens, o que ele tem de melhor, está indo para Senaqueribe, e eles estão diante dessa situação. E os reis anteriores, eles não se posicionam, porque eles têm medo. Sim, de fato,
Senaqueribe era um rei muito forte, de fato, a Síria tinha um poder um poder bélico estrondoso, mas eles também não se posicionavam porque eles não estavam vivendo com aliança verdadeira com o Senhor. Eles não estavam com o coração íntegro, com o coração inteiro. Eles confessavam o Senhor, até diziam que eram de Deus, mas eram de meio coração. Pessoas de meio coração, pessoas que não têm aliança com Deus, pessoas que não têm firme propósito com Deus, que negocia algumas coisas. Essas pessoas têm força, elas não têm poder, elas não têm equilíbrio para enfrentar os inimigos. Elas não têm ousadia no espírito para enfrentar o inimigo. E o que aconteceu com os reis que antecederam Ezequias foi exatamente isso. Eles não tinham compromisso sério com Deus. Então eles preferiam pagar e se submeter a Senaqueribe do que se revoltar contra Senaqueribe. Porque se eles se revoltassem, quem seria por eles? Deus certamente não seria. Deus certamente não estaria com eles, porque Deus não está não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não vai tirar de enrascada pessoas que não estão buscando Ele com seriedade de coração. Então, quando Ezequias entra no poder, quando ele assume o governo de Judá, ele simplesmente faz uma aliança com Deus. Ele decide que ele vai obedecer a Deus em tudo. E a Bíblia diz que ele era um jovem, aqui no primeiro capítulo, no segundo versículo do capítulo 18, ele tinha 25 anos de idade. 25 anos de idade. Irmãos, 25 anos de idade. Quem hoje, com 25 anos de idade, assume uma responsabilidade desse nível? Como é que alguém com 25 anos de idade pode governar uma nação? Como é que alguém com 25 anos de idade pode chamar no peito uma responsabilidade de governar uma nação? Hoje nós temos pessoas com 30, 40 anos que estão fugindo das responsabilidades. Nós temos hoje os adolescentes de 40 anos. Quem de nós não conhecemos pessoas que já têm uma certa idade e que deveria de estar tocando a sua vida, mas ainda está fugindo de responsabilidades? Pessoas que têm o Espírito Santo são pessoas que assumem responsabilidades. E isso não tem a ver com idade, não tem a ver com maturidade, tem a ver com confiança em Deus. Pessoas que assumem postura de vida, postura correta diante da vida. Pessoas que assumem uma postura de não só ser servido, de não só ser amparado, mas de cuidar de alguém. Pessoas que olham em volta e falam assim: eu posso cuidar disso, eu posso cuidar da minha família, eu posso me responsabilizar por algo. Então, quando Ezequias entra no governo, ele tinha 25 anos de idade, mas ele se responsabilizou pela nação. E ele tinha o Senhor do lado dele. Eu quero dizer, querido, que quando você tem o Espírito Santo, você pode chamar responsabilidades no seu peito. Você pode falar: pode deixar comigo. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho condições, mas o meu Deus tem. Eu não tenho grandes experiências, mas o meu Deus tem. O meu Deus conhece todas as coisas. Eu posso não saber muito, mas o meu Deus sabe. Eu posso não ter muito recurso, mas o meu Deus tem recurso.
Então, quando você se coloca na postura de alguém que não vai ser só servido, de alguém que é uma sanguessuga, que só quer atenção, que só quer ser servido, que quer que as pessoas fazem as coisas por ele, que não assume responsabilidades, e isso você vai perder o melhor de Deus para a sua vida. Você pode passar a vida inteira sendo um sanguessuga e nunca provar a vida de Deus. Mas hoje você pode falar assim: se o Espírito Santo está comigo, então eu posso assumir um lugar de governo, eu posso cuidar das pessoas, eu posso cuidar da minha família, eu posso cuidar de alguém no meio de todo esse caos, no meio de todo esse momento de incerteza. Deus está procurando pessoas que se levantem e digam: eu posso ser uma luz, eu posso ser uma luz no meio dessa treva toda, eu posso ser um farol para as pessoas, eu posso ser um porto seguro. Se o Espírito Santo está em você, você pode se levantar hoje e dizer: eu posso ser um porto seguro para alguém. Você pode chamar as pessoas para o seu peito e falar: encosta aqui, que eu vou te cobrir de oração. Não tenha medo. Mãe de família, pai de família, chama os seus filhos, chama a sua casa, abraça eles e diz: vai dar tudo certo. Deus está cuidando de nós. Ninguém vai morrer, ninguém vai ser prejudicado, nós não vamos ser envergonhados. Deus está cuidando de nós. Faça isso, amado, faça isso na sua casa. Você é o sacerdote, querido. Você é homem, você é o sacerdote da sua casa. Chama a sua família e fala: o sangue de Jesus está nessa casa. Nós não seremos envergonhados. Você não vai ser confundido. Aleluia. A glória a Deus aí na sua casa. Isso aqui é um culto, irmãos. Aleluia. E olha que incrível. A Bíblia dá um testemunho de Ezequias. A Bíblia diz que ele fez o que o Senhor aprovava, tal como tinha feito o seu pai Davi. Não, Davi não era pai de Ezequias. Davi não era pai de Ezequias. Mas a Bíblia diz que ele fez como seu pai Davi. O que a Bíblia está nos ensinando é que ele pegou um bom exemplo. Que ele olhou para a história e viu que Davi tinha feito de forma correta. E ele falou: se deu certo com Davi, então é o modelo dele que eu vou seguir. Então, pessoas que olham e sabem discernir quem é que ele vai seguir, quem é que ele vai ouvir, que passos você está seguindo. São pessoas que têm uma história de vitória, são pessoas que têm uma história de conquista. Você está ouvindo alguém que ouve os céus? Você está ouvindo alguém que tem marcas de vitórias? Então, pessoas inteligentes, pessoas cheias do Espírito Santo, elas vão pegar referências corretas. É tão triste, irmãos, quando eu vejo pessoas dando ouvido a quem nunca venceu nada, a quem nunca estabeleceu nada, a quem nunca construiu nada. Esse momento é um momento tão crítico, é um momento de crise, as pessoas falam e falam pelos cotovelos, e a gente vai para as redes sociais e a gente vê tanto crente, um falando do outro, sabe? Esse é o momento da gente ouvir quem ouve Deus, ouvir quem ouve o Senhor, ouvir quem tem uma história com Deus. E Ezequias fez isso. Ezequias entendeu que ele não podia repetir os erros dos pais. Ele não podia construir um governo sólido, um governo de sucesso, se ele seguisse o mesmo padrão que os seus pais fizeram. Então ele busca na história e ele faz a paternidade dele de alguém que venceu. E ele encontrou Davi e seguiu os passos de Davi. E eu quero te falar em nome de Jesus, que o nosso maior modelo é Jesus. Homens falham, mas Jesus venceu. Então siga os passos de Jesus. Siga em humildade, siga em temor, siga em simplicidade.
Siga em fé, siga Jesus. E se cerque de pessoas que são parecidas com Jesus. Pessoas que são simples como Jesus. Pessoas que têm a mesma fé de Jesus. A mesma fé que operou milagres incríveis. Quero dizer que os milagres estão disponíveis para a sua casa. Os milagres estão disponíveis para a sua vida. Talvez você é um pai de família que é autônomo. E nesse momento você está falando assim, se tudo fechar, como eu vou comer? Como a minha família vai comer? Eu quero te dizer que do nada, da onde você não espera, Deus vai prover para você. A sua família vai ter tudo na mesa. A sua casa vai ter tudo do céu. Aleluia. Receba a presença do Espírito Santo aí onde você estiver. Tenha fé, querido. Tenha fé, tenha audácia. Tenha ousadia no Espírito de seguir o exemplo de Jesus e viver milagres. Aleluia. Aleluia. Então, não sei se você está aí com a sua família, se você está sozinho. Eu queria que você repetisse comigo. Eu preciso de me cercar de pessoas que ouvem os céus. Eu preciso me cercar de pessoas que falam coisas do céu. Eu preciso estar rodeado de pessoas que elas ecoam na terra, que elas reproduzem na terra o que o céu está dizendo. A terra está dizendo que é um caos, mas os céus está dizendo que tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle dos céus. Aleluia. E aí a gente vai prosseguir. Olha só o que Ezequias faz no versículo 4. Ezequias removeu os altares idólatras. Removeu os altares idólatras. Ele quebrou colunas, ele despedaçou tudo que havia de idolatria. Tudo que havia, a Bíblia chama isso de prostituição espiritual. Tudo que os reis anteriores trouxeram e falaram, esse é o seu Deus, adore esse Deus, como aconteceu no Reino do Norte. O Reino do Norte, eles se prostraram diante de 2 bezerros de ouro e começaram a adorar outros deuses, fazer de coisas criadas deuses. Sabe? Eu penso que a gente tem feito muitas coisas do nosso Deus. Eu acho que essa geração tem feito muitas coisas. Tem colocado muitas coisas no lugar de Deus. E esse é o momento de nós voltarmos à devoção, à aliança, a arrancarmos da nossa vida tudo aquilo que tem dividido o nosso coração. Talvez não são os bezerros de ouro, mas o seu Deus é aquilo que você gasta tempo. O seu Deus é aquilo que você gasta a sua atenção. O seu Deus é aquilo que você gasta o seu dinheiro. Como você tem administrado as suas finanças, como você tem administrado o seu tempo, o que você tem dado atenção, esse é o seu Deus. Será que hoje tem uma geração que adora o entretenimento, que vive para o entretenimento? Tem uma geração inteira que está sendo ludibriada e estão vendo a vida passar, gastando tempo. Irmãos, eu sei que agora, não sei como que vai ficar, se vai ter quarentena, se vamos ter que ficar dentro de casa, eu não sei, mas sabe, esse é um tempo que Deus está preparando para a gente voltar aos caminhos, voltar às origens antigas, voltar ao princípio da palavra. Não vai haver um avivamento se nós não formos inteiramente do Senhor.
Não vai haver uma explosão de milagres se nós não formos inteiramente do Senhor. Então, nesse tempo, não gaste assim, tenho que ficar dentro de casa, então eu vou ficar na Netflix. Não, vai orar, vai ler Bíblia, faz live, prega para as pessoas que você conhece, que estão nas suas redes sociais, sabe? De repente você vai estar orando na rede social e um milagre vai acontecer em alguém, na casa de alguém que estava ouvindo. Você imagina que Deus pode usar a sua vida nesse momento de crise, nesse momento em que está todo mundo perturbado? Você imagina, você na sua casa começa a fazer uma oração e de repente o seu vizinho ouve essa oração e ele é curado. Nós sabemos, irmãos, a realidade da nossa nação não tem potencial para lidar com essa crise. É a verdade, a nossa nação não está preparada para nada. A nossa nação não tem estrutura para gerenciar, dar resposta à igreja. A igreja precisa se posicionar, e você é igreja, e chegou o momento de você ficar cheio do poder do Espírito Santo. Chegou o momento de você manifestar a cura. Quem sabe agora, exatamente agora, alguém está ouvindo essa live, está sendo alcançada e tocada pelo poder do Espírito Santo. E eu oro para que isso aconteça, que haja cura nesse momento, que você receba a presença do Espírito Santo, que você seja tocado, que você seja profundamente ministrado com a presença do Deus Altíssimo. Receba a vida de Deus. Receba a vida do Espírito, receba a cura nos seus ossos, receba a cura no seu corpo físico, nas suas células, no seu sangue, receba a cura no seu emocional, toda instabilidade, toda área de instabilidade, dúvida, medo, depressão, sai agora no nome de Jesus, que você receba a graça do Espírito Santo. Aleluia. É tempo de você se encher de Deus. É tempo de você se esvaziar, sabe, de pecados, se esvaziar de enganos, de sofisma, de mentiras, de orgulho. É um tempo de você se ajoelhar e pedir perdão dos seus pecados e falar: Deus, nos perdoa, perdoa a minha casa, perdoa os meus pecados, mas me dá graça que nesse tempo eu quero manifestar a presença de Deus. Eu quero manifestar a glória dos céus. Ezequias removeu os altares idólatras. Remova da sua casa. Remova da sua história. Arranca tudo aquilo que te prende. Sabe aquilo que na hora que você vai orar, o diabo fala: você não pode orar porque você cometeu tal coisa. Você não pode pedir. Você não pode ir contra o seu inimigo. Quantas vezes nós deixamos de ir para cima, nós deixamos de ir para a guerra, para lutar, porque a gente tem medo do nosso inimigo, porque na verdade nós não estamos vivendo integramente diante de Deus. Mas conserta hoje, arruma hoje, pede perdão hoje, arruma o seu altar hoje, porque Deus tem perdão para você, e não há maldição que continue, que prospere quando o sangue de Jesus vem. Não há maldição que continue quando o perdão vem. Então hoje é dia de você arrumar o seu altar e pedir perdão. A unção volta, o poder volta, a glória volta. A glória de Deus volta. Sempre foi assim. Quando a nação ia para um ambiente de pecado, quando a nação ia para um ambiente de independência, sabe, de quebrar a aliança, eles entravam em períodos de fome, o inimigo vinha, atacava eles e destruía, eles entravam em plena vergonha. Mas quando eles se voltavam ao Senhor, quando eles construíam, refaziam o altar, quando eles refaziam a aliança, a glória de Deus voltava, e vinha também a bênção, vinha também a saúde, vinha a paz, vinha a prosperidade. Então eu estou clamando hoje junto com você: Espírito Santo, nos leva a um lugar de arrependimento, nos leva a um lugar de perdão. Esse é um tempo de conserto, irmãos. Esse é um tempo de conserto. A igreja precisa ir para o conserto agora.
É urgente. Hoje é uma noite de conserto para sua casa. Hoje é uma noite de você pedir perdão para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Esse é o momento que você tem que pegar o telefone e pedir perdão para aquele amigo, aquela amiga que você não fala há anos, porque ficou estranho a coisa, porque teve um estranhamento. Agora é hora de você deixar as diferenças de lado e pedir perdão. E tirar tudo que impede. Seu coração precisa estar livre para você entrar na presença do Senhor sem nada te acusar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus nos purifica. Refaz o altar da sua casa, refaz o seu altar de oração. Sabe, pode ser que daqui a alguns dias você saia na rua e não tenha mais igreja aberta. Pode ser que o governo proíba expressamente. Mas você pode fazer da sua casa uma igreja. Você pode fazer do seu lar uma igreja. Uma casa de Deus. E pode começar hoje, construindo o altar. Olha que lindo que Ezequias fez. Depois que ele construiu o altar, aqui no versículo 5, se você estiver chegando agora, nós estamos lendo 2 Reis, no capítulo 18, e nós já vamos ler o versículo 5. Você que entrou agora, depois não sabe a referência bíblica, pega aí sua Bíblia e vamos ler comigo. 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Ezequias confiava em quem, irmãos? No governo? Ezequias confiava em quem? No dinheiro que ele tinha? Ele confiava nas armas que ele tinha? Não, ele nem tinha. A nação estava quebrada, a nação estava falida, ele não tinha armas, não tinha nada que valesse ele. Não tinha nada que sustentava ele. Mas a Bíblia diz que ele confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor, o Deus de Israel. E olha o testemunho que a Bíblia dá a respeito de Ezequias. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Olha que coisa incrível. Nunca houve ninguém como Ezequias. Nunca houve nenhum rei como Ezequias em Judá. Isso não atinge Davi, porque Davi foi um rei do reino integral, quando o reino era um só. Então Davi governou sobre toda a nação de Israel, né? Governou o reino do norte e o reino do sul. Mas quando houve essa divisão, de todos os reis que houve em Judá, nunca houve um igual a Ezequias. Nunca houve ninguém, nem antes e nem depois. E por que ninguém conseguiu fazer as proezas de Ezequias? Porque a Bíblia diz no versículo 6 que ele se apegou ao Senhor. Ele se apegou ao Senhor. Ezequias se apegou ao Senhor. Esse é o tempo de você se apegar ao Senhor. Você se apegar à palavra de Deus. De você se apegar às promessas de Deus. E Ezequias não deixou de segui-lo. E obedeceu todos os mandamentos. Não é alguns mandamentos. Não é pela metade. Chega de servir a Deus pela metade. Chega de fazer as coisas de Deus pela metade. Chega de servir a Deus com meio coração. Agora é o momento de servir a Deus com inteireza. Ser dele inteiramente. Somente dele. Somente do Senhor. Diga comigo, repita comigo. O meu coração é só do Senhor. Só o Senhor. Só quero Ele no meu coração. Eu não vou dividir a glória dele com ninguém. E o Senhor estava com ele. E ele era bem-sucedido em tudo que fazia.
E aqui nós chegamos num ponto muito crítico e muito interessante. Porque vem uma palavra, vem uma frase. Então Ezequias se rebelou contra o rei da Síria. Você entende algo? Que houve primeiro um trabalho de reconstrução, de reparar, de levar a nação inteira para a presença do Senhor primeiro. Você consegue entender que quando Ezequias assumiu o governo, realmente já tinha o problema lá, eles já estavam pagando imposto para Senaqueribe, eles já estavam enviando para Senaqueribe todos os meses, não sei como era feita a coleta, mas o fruto da fazenda, o fruto da colheita, os bens, o ouro, o dinheiro, tudo que a nação construía, eles enviavam para a Síria, para não sofrerem retaliação, com medo. E quando Ezequias entra, ele não mexe com essa história. Por quê? Porque primeiro ele precisa arrumar a casa. Desculpe. Primeiro ele precisa arrumar a nação. Então ele faz todo um trabalho primeiro de levar a nação de volta à presença de Deus. Ele faz todo um trabalho primeiro de reconstruir a adoração na nação, de levar o povo diante de Deus. E quando a nação entra nos eixos, quando ele começa a ter sucesso em tudo, quando as coisas começam a andar, então ele toma uma decisão e ele se rebela contra o inimigo. Eu fico pensando que se talvez muito de nós aceitamos o diabo roubar coisas na nossa vida, porque na verdade, no fundo, a gente não está disposto a consertar os nossos altares. Eu fico pensando se talvez a gente fica olhando o diabo vir todo mês, sabe? Como Senaqueribe é a figura do diabo. Senaqueribe é uma figura de Satanás. E quais áreas da sua vida está sendo explorada? Quantas áreas da sua vida o diabo tem explorado? Quantas áreas da sua vida o diabo tem roubado e te saqueado e saqueado a sua família? E você olha para a situação e não faz nada, e não toma a decisão correta, e vai empurrando com a barriga, porque não tem coragem de fazer o que Ezequias fez, de se rebelar, de se levantar contra o seu adversário e falar assim: isso vai acabar hoje, essa história vai ter um fim hoje. Até hoje você veio aqui, você saqueou, você roubou, mas agora chega. Deu. Parou. A gente precisa se levantar, tem que ter esse ponto de ruptura, tem que ter esse ponto, irmãos, sabe, de que você vai declarar a independência ou morte, que você vai falar assim: chega inferno, chega diabo, essa área da minha vida você não vai explorar mais, você não vai explorar mais a minha mente, você não vai roubar mais o meu ministério, você não vai roubar mais o meu chamado, você não vai roubar mais as minhas finanças, até aqui você roubou, mas agora eu vou me fortalecer em Deus, eu vou fazer uma aliança seríssima com Deus, eu vou reparar o meu altar e eu vou pôr um ponto final nessa história e eu não vou mais permitir que você venha contra mim. Noite de decisão. Diga para você mesmo: esta noite é uma noite de decisão. Eu decido que eu não vou ser mais saqueado. Eu decido que eu não vou ser mais explorado. Eu decido que eu não vou permitir mais que o diabo explore a minha mente, que o diabo explore a minha família, a minha casa, as minhas finanças. O diabo não vai tocar mais em nada que é meu. Ele não vai mais ter autoridade nenhuma para tocar na minha vida. Eu decido que a minha vida agora, só quem toca nela é Deus. Ezequias mandou um recado para Senaqueribe. Ele falou: até hoje você veio aqui, você explorou, você tirou os nossos bens, mas agora nós não vamos mais nos dobrar a você. Você não tem mais lugar aqui em Judá. Não tem mais nada para você aqui em Judá. Eu profetizo que a sua casa é Judá.
e que a sua casa não terá mais exploração do diabo. Judá significa louvor. Será que você precisa começar a louvar para que Deus venha e destrua todo o cativeiro do diabo? Será que você precisa começar a louvar para que o Senhor venha e pare todo ciclo de exploração, todo ciclo de roubo, todo ciclo de perda, todo ciclo que o diabo instalou de explorar, de tirar? Chega, parou, põe um ponto final. Hoje, não dá mais para você levar isso adiante. Faça agora uma aliança com Deus. Faça agora uma aliança com o Senhor. Tira agora tudo que atrapalha. Tudo que é altar quebrado, repare. Volte-se inteiramente para o Senhor e coloque um ponto final nessa exploração. Você é abençoado e Deus não vai te dar bênção para o diabo roubar. Quantas coisas que o diabo já roubou de você. Quanta bênção que Deus colocou na sua vida e o diabo tomou. Por quê? Porque você não vive inteiramente para Ele. Porque ainda tem áreas na sua vida que ainda o diabo explora. Ele ainda te acusa. Mas quando os reis saíram, aqueles reis saíram e Ezequias entrou, ele fechou isso, ele fechou esse ciclo, ele fechou essa brecha. Ele chamou o povo para Deus, ele chamou o povo para adorar. Ele quebrou os altares, ele despedaçou os altares. Dá para você se encher do Espírito Santo com autoridade e despedaçar tudo que rouba você e a sua casa. E falar assim: não vai ter na minha casa legalidade para o diabo roubar. Você crê nessa palavra? Se você crê, dá um aleluia, digita aí um glória a Deus. Nós já estamos há alguns minutos lendo aqui 2 Reis. Você que entrou, que está entrando agora, nós estamos lendo 2 Reis, capítulo 18. Estamos falando a respeito do rei Ezequias. O que acontece? Quando Senaqueribe ouve essa história, quando Senaqueribe vê a postura de Ezequias, então ele faz um cerco. Então a minha pergunta é: Ezequias comprou uma guerra, sim ou não? Comprou uma guerra. Ezequias queria essa guerra? Queria. Ele foi para cima? Foi. Ele não teve medo. Porque nós temos falado nesses últimos dias sobre escolher as nossas batalhas. Escolher as nossas guerras. Tem guerra que não vale a pena. Quantas guerras a gente entra que é a guerra dos outros às vezes. A gente entra em batalha que não é para a gente entrar. Às vezes a gente está se desgastando cuidando de batalha da vida alheia. A gente está se desgastando em batalhas que não é nossas. E as nossas batalhas vão ficando para trás. Não é verdade? Nós gastamos tempo olhando o Facebook para ver se fulano ou beltrano, o que estão fazendo. Às vezes a pessoa está viajando e você critica. Às vezes a pessoa está num lugar que não deveria estar e você já compra aquela batalha. É porque está com fulano, é porque isso, porque aquilo. Aí alguém começa a discutir sobre política no Facebook. Você entra e começa a discutir também. E o seu tempo vai indo. E o seu tempo vai perdendo. E as suas batalhas estão aí. E o diabo saqueando. E você deveria estar preocupado com as suas guerras. Você deveria estar preocupado com as suas batalhas. Na época de Ezequias, tinha guerra para todo lado. Batalha para todo lado. Mas ele falou assim: eu tenho um problema aqui, eu vou cuidar do meu problema. Eu vou cuidar do meu BO aqui. Então tem hora que a gente precisa dar um adeus para o mundo e falar assim: eu tenho batalha demais. E eu tenho as minhas próprias guerras para batalhar.
Eu não preciso da guerra de ninguém. Porque às vezes a gente se intromete tanto na vida alheia que parece que a gente não tem luta. E eu acho que quem você está se intrometendo na vida dos outros, eu acho que está pedindo para Deus, manda uma luta para mim porque está pouco a minha luta. Então, para você não entrar mais em guerra, para você não entrar mais em batalha, escolha as suas batalhas. Sabe que batalha que você tem que escolher? A batalha que você precisa vencer. Não ignore a sua guerra. Tem um pecado aí que precisa ser vencido, trava uma guerra contra esse pecado. Tem uma área da sua vida que está desajustada, suas finanças, trava uma batalha aí para vencer isso. Para de perder tempo de defender Bolsonaro, de defender Lula, de defender pastor na internet. Ninguém está aí para suas contas. Você tem que prestar atenção na sua batalha. Sabe? Você tem que prestar atenção nas suas guerras. Então, assuma as suas guerras. Batalhe as suas batalhas. Não tenha medo das suas guerras. Enquanto você está fugindo das suas guerras, achando guerra dos outros, que pode ser que você esteja se intrometendo muito na vida dos outros e cuidando de outras pessoas, simplesmente porque você não tem coragem de enfrentar a sua própria batalha. Pode ser que você não tenha coragem de enfrentar as suas próprias batalhas porque você não confia inteiramente em Deus ou porque tem uma brecha aberta. Mas hoje é dia de conserto. Você conserta a brecha, confia em Deus e vai para cima. Porque você só não vai ganhar essa guerra se você não batalhar. Porque se você batalhar, você já é mais que vencedor. Você só não vence aquilo que você não luta. Você só não traz a cabeça do gigante que você não enfrenta. Mas se você for para cima, Deus vai te dar a cabeça desse gigante. Se você levantar cedo e fazer o que você tem que fazer e andar nos caminhos do Senhor, você vai receber de Deus autoridade e fé para viver verdadeiramente vitórias e conquistas. Eu espero que essa palavra esteja ajudando você. Porque Ezequias, ele enfrentou o inimigo dele. Ele falou, Senaqueribe é mau, Senaqueribe tem um exército grandioso, mas tem uma coisa, explorado eu não vou ser. Tem uma coisa, até hoje ele roubou, mas a partir de hoje não vai mais. E ele colocou a casa em ordem, e ele mandou o recadinho dele para Senaqueribe. Sabe o que Senaqueribe fez? Cercou ele, cercou a nação. Cercou a nação. E aí o diabo, que é a figura do Senaqueribe, o diabo também pode cercar você e mandar algumas indiretas para você, ou diretas, que foi o que Senaqueribe fez. Começou a enviar cartas e recados. Então os homens de Senaqueribe chegaram diante de Ezequias e cercaram ali a porta da cidade. E na porta da cidade eles começaram a mandar os recados. E aí ele começou aqui, se você estiver acompanhando a Bíblia comigo, pode aqui em 2 Reis, no capítulo 18 e o versículo 19. O comandante de campo que veio, Rabsaque, o comandante de campo, lhes disse assim, digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria, que é Senaqueribe. Em que baseia a sua confiança? Em que baseia a sua confiança? O diabo vem e pergunta, você está confiando em quê? Em que baseia a sua confiança? Em que você está confiando? E aí Senaqueribe pergunta, você pensa que meras palavras já são estratégias e poderio militar? Meras palavras. Diga aí, meras palavras. Meras palavras? Como assim meras palavras? Ezequias não estava confiando em meras palavras. Ele estava confiando na palavra do Deus Altíssimo. Não era apenas palavras. Não era qualquer palavra, era a palavra que trouxe à existência o que não existia. Era a palavra que, quando nada havia, disse haja e houve. Era a palavra de Deus, o Deus vivo. A palavra que depois encarnou
Jesus, a palavra encarnada, era a palavra do Deus vivo. O diabo sempre vai tentar desconstruir a sua base de confiança. Então você recebe uma palavra na igreja, você está recebendo uma palavra aqui. Amanhã o diabo vai vir para desconstruir o que você recebe. Você recebe uma palavra de vida. Às vezes um profeta chega e fala, Deus vai te levantar. Às vezes você recebe uma palavra pastoral, um versículo, você lendo a Bíblia, você se apega à palavra e o diabo vem e ataca. Em que você está confiando? Em meras palavras? Em meras palavras? E aí ele começa a comparar. Você só tem uma palavra. Eu tenho um exército inteiro. Eu tenho poderio militar. Como assim? Você só confia em palavras? Eu quero que você repita para você mesmo. Eu não estou baseando a minha confiança em meras palavras. A minha confiança está baseada na palavra do Deus Altíssimo, do grande eu sou, a palavra do Todo-Poderoso, a palavra daquele que construiu e arquitetou o universo, que trouxe à existência todas as coisas, a palavra criativa de Deus, o haja. Eu creio nisso, é esta palavra que eu creio. Então se Deus disse, então vai acontecer. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer na minha vida. Não são meras palavras. Diga para você mesmo, prega para você mesmo, põe a mão na sua cabeça e ministra na sua vida e fala, não são meras palavras, é a palavra do Deus Altíssimo. É a palavra da vida, é a palavra que existe, é a palavra encarnada. Eu creio nessa palavra. E o diabo vai continuar tentando desconstruir a sua base de fé. Então, quando você tem uma palavra, o diabo vai vir em cima daquela palavra que você tem. Depois, olha só a segunda estratégia de Satanás. Eu olho para Senaqueribe e eu vejo uma estratégia. Eu vejo a postura dele como a postura do inimigo. Olha o que ele diz para Ezequias. Você está confiando no Egito? Por um acaso você está confiando no Egito? Por que Senaqueribe traz esse dado aqui? Por que Senaqueribe traz isso à tona? Por que Senaqueribe traz essa referência? Você está confiando no Egito? Porque houve um tempo que a nação estava confiando no Egito. Porque houve um tempo que a nação estava indo atrás do Egito para fazer uma aliança. E ele traz isso para... Ele quer jogar na cara um momento de fraqueza, um momento em que você anda errado. O diabo sempre vai trazer o seu passado à tona. O diabo sempre vai acusar você de alguma coisa. Quando você receber uma palavra, você fala assim, eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra. Quando você começar a dar passos de fé, o diabo vai vir na sua direção. Vai. Ele vai vir para ele desconstruir e ele vai jogar o seu passado, o que você fez, o pecado que você fez. Ele vai usar pessoas para te trazer isso à tona. Às vezes dentro da sua casa, um parente seu vai chegar, você acha que agora você quer dar um de crente? É ou não é, irmãos? Quem nunca passou por isso? Então, na hora que você colocar sua vida nos trilhos, na hora que você estiver batalhando para colocar sua vida nos trilhos, o diabo vai vir e vai jogar o seu passado na sua cara. E ele continua jogando, e ele é uma estratégia dele. E ele diz assim no versículo 22, mas se vocês me disserem que estão confiando no Senhor... Vocês estão confiando no Senhor? Não é esse Deus, esse Senhor que vocês, alguns dias atrás, pecaram contra ele, se prostituindo após outros deuses? Você consegue entender a estratégia do diabo? De sempre ir lá no lixo buscar o seu passado para falar, não, você não pode ter acesso a uma vida vitoriosa.
porque você cometeu tal coisa. Você não pode ter acesso a essa vitória, você não vai ter acesso à liberdade, porque Senaqueribe aprisionava, era um tipo de prisão, era um tipo de cárcere, era um tipo de exploração. E a hora que Ezequias disse que ia libertar a nação desse jugo, ele falou assim, você não pode porque você fez isso errado. Deus não vai vir te valer, te socorrer, porque vocês foram após outros deuses. E ele está lançando aqui em face de Ezequias um pecado que nem foi Ezequias que cometeu, foi os pais de Ezequias. E ele sempre vai tentar trazer uma maldição do passado, algo que aconteceu no passado, para desestabilizar você, para você não crer que Deus vai fazer algo mudar na sua vida. E eu quero te dizer nessa noite, isso é a voz do inferno, e a voz do inferno você simplesmente repreende, você simplesmente fecha os ouvidos, você simplesmente vira as costas e crê, continua crendo na palavra, insistindo na palavra, confessando a palavra, confessando que Deus é na sua vida, e Ele vai te tirar dessa situação, Ele vai vir ao teu favor, a mão de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não aceite acusações do adversário, não aceite acusações do inimigo. Então, Senaqueribe continua afrontando, continua todo tipo de afronta. Primeiro ele joga o tempo que eles foram atrás do Egito, agora ele joga o tempo que eles foram após outros deuses. Agora sabe o que ele vai fazer para desestabilizar? Ele vai começar a falar assim, vocês não vão fazer aliança comigo não? Então eu quero avisar para vocês que vocês vão morrer de fome. Exatamente isso. Vocês agora, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão beber a própria urina e vão comer as próprias fezes. E eles não falavam isso quietinho para Ezequias, não. Eles gritavam na porta da cidade. Eles gritavam na mais alta voz para desestabilizar. O diabo sempre trabalha para desestabilizar. Sempre o diabo vai lançar coisas para deixar você perturbado, para você ficar com a mente confusa, para você não crer em Deus. Não, você não vai passar fome, a sua casa não vai ser destruída, os seus filhos não vão passar necessidade, a mão de Deus vai socorrer você, a mão de Deus vai ao seu favor, ao seu encontro. Pode o inimigo fechar tudo, todo cercar você, fechar todas as rotas, mas se não vier de alguma porta, vai vir de cima, vai chover maná, se não chover maná, vai brotar da terra, mas não vai faltar milagre na sua casa, não vai faltar milagre na sua vida, não vai faltar milagre na sua história. Levanta hoje, faz um altar com Deus hoje, faz um compromisso com Deus hoje. Fala, Deus, eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha casa, eu não vou deixar mais o diabo roubar a minha vida, eu não vou dar mais brecha para ele, eu vou pôr um fim em todo o ciclo de escravidão, ele não vai mais me humilhar, ele não vai mais me acusar de nada, e tudo que ele falar contra mim, eu só vou proclamar e confessar a sua palavra, aleluia, aleluia. Aleluia. Vou te ensinar, vou te dar uma receita como você lidar com a afronta. Como você lidar com a acusação do inimigo. Como você vai lidar com a voz do adversário. Depois que Senaqueribe fez tudo isso. Versículo 36 aí da sua Bíblia. Capítulo 18 de 2 Reis, versículo 36. Mas o povo continuou, ou permaneceu calado, e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado, não responda. Não responda. Não responda a crítica. Não responda à afronta. Não responda à ofensa. Não responda à acusação. Não responda. Deus é o Deus que te justifica. O Senhor é Jeová Nissi, Ele é a sua bandeira. Ele é Jeová Sabaoth, Ele luta por você.
Não responda à afronta do inimigo. É uma ordem do rei. Não responda. Ezequias deu a ordem para a nação. Não responda. Não responda. Sabe o que eu acho incrível? Que depois o profeta, mais para frente, eu acredito que não vai dar tempo da gente falar hoje. Sabe que o profeta ensina a nação a fazer? Ri, meneia a sua cabeça e ri e zomba dos teus adversários. Não responda à afronta mais. Para de se desgastar. Para de tentar se justificar. Não perca seu tempo. Não perca o seu tempo de dar resposta para quem não quer saber de te ouvir. Não perca, não se desgaste, não gaste o seu português, não perca o seu tempo de ir para as redes sociais, se justificar, ou justificar a sua fé, ou justificar... Não. Quem te justifica é Deus. Concentra na sua batalha. Se você se concentrar nessas distrações, você vai perder a guerra. Você se lembra de Davi, o rei Davi? Lembra do rei Davi? Antes de se tornar rei, lembra que Samuel, o profeta, sacerdote, foi lá na casa de Davi e ungiu ele rei? Ele era um menino ainda. E aí no outro dia o pai dele falou assim, olha, tem como, você pode ter sido ungido rei, mas não tem aqui uma limusine para você e nem um tapete vermelho não. Tem um trabalho para você. Porque quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus te dá trabalho. Pessoas de propósito, elas trabalham. Todo mundo que tem um propósito de Deus está fazendo alguma coisa. Gente parada e gente encostada, elas não atraem milagre de Deus. Gente estacionada, elas não constroem nada. Presta atenção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se move, porque o Espírito Santo move. O Espírito Santo se move. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é se mover. Ele se move desde o princípio. Quando nada tinha sido criado, ele se movia sobre a face das águas. E uma coisa que o Espírito Santo faz na vida de alguém é que quando ele entra na vida de alguém, ele começa a movimentar todas as áreas da vida dessa pessoa. Então não aceite ficar parado. E Davi não aceitou. Davi foi levar pão para os irmãos dele no meio do campo da guerra, no meio da batalha. No meio da batalha, Davi foi lá levar o pão, o queijo, e chegou lá na batalha, ele viu o gigante Golias afrontando, ele viu toda a vergonha que a nação estava passando, e ele ouviu que o rei ia dar algumas coisas, ia dar bens, ia dar dotes, ia dar uma filha para casar, a família não ia precisar mais pagar impostos, e aquilo interessou ele, porque ele era uma pessoa de propósito. Aquilo aguçou ele quando ele ouviu dizer que a família dele não ia precisar mais pagar impostos. Aquilo aguçou o espírito dele, porque o que tem que aguçar o nosso espírito é a bênção para a nossa família. É o crescimento, é a prosperidade. Isso tem que aguçar nós para a vida de crescimento. Então o que acontece quando Davi chega lá e começa a se interessar pelo assunto, o irmão dele aparece. O irmão dele. Diga comigo aí você. O irmão dele aparece. E o irmão dele começa a dizer, eu sei por que você está aqui. Você é um arrogante. Eu conheço o seu coração. Você é mau. Volta para sua casa, se reduz a sua insignificância e vai cuidar daquelas poucas ovelhas que tem lá no pasto. Porque todas as vezes que você se levantar para alguma coisa grandiosa, o diabo vai tentar parar você. O diabo vai tentar desconstruir sua fé e desconstruir a sua identidade. Mas o que eu acho incrível, lá em Samuel 17, é a resposta de Davi. A resposta de Davi é algo incrível. Sabe o que Davi respondeu para o irmão dele? Nada. Nada. Ele simplesmente, a Bíblia diz que e virou-se Davi e perguntou, o que é que o rei vai dar mesmo? Ele não estava interessado no que é ofensa.
estava dizendo para ele, que os ofensores estavam dizendo dele. Ele não estava interessado em saber o que os ofensores estavam dizendo a respeito dele. Ele estava interessado em saber o que o rei estava proporcionando, chamando, que proposta o rei tinha. Então esse é um momento muito sério da nossa vida como igreja. Esse é um momento que você tem que parar de dar ouvido para a ofensa. Para de ouvir a ofensa. Para de ouvir as acusações do adversário. Para de ouvir o que o mundo está dizendo e ouve o que Deus está dizendo. Vire as suas costas. Não responda à ofensa, não responda às acusações. Não responda à afronta, simplesmente faça como Davi fez, dê as costas para a torcida, se vira para a torcida e virou-se Davi. Isso mesmo, Hugo, e virou-se Davi. Eu queria que você repetisse, se Davi se virou, eu também posso me virar. Vire-se, vire-se, dê as costas para tudo isso. Dê as costas para toda essa acusação. Dê as costas para toda essa gritaria que está do seu lado, sabe? Tantas coisas que o diabo está falando aí, tantas coisas que o diabo está cogitando para tirar sua paz, sabe? Vira as costas para tudo isso. Turn around. Simplesmente vire as costas e presta atenção no que Deus está falando, no que o céu está falando. Faz o que Deus falou aqui para a nação, o que o rei de Ezequias falou para Judá. Não responda, não responda. Foi isso que Ezequias falou para a nação e a nação obedeceu, mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não responda. Não responda. É uma ordem de Deus para a sua vida. Para de perder seu tempo com batalhas que só vai desgastar você. Para de perder tempo com batalhas que não vai te levar em lugar nenhum. Davi poderia se virar ali, olhar para o próprio irmão e começar uma batalha contra o irmão dele. Ele poderia começar uma guerra contra o irmão dele. Mas se ele se distraísse com uma guerra desnecessária, ele poderia perder a grande chance da vida dele. A grande batalha que ia definir a história dele. A batalha que ia definir o futuro dele. E ele foi muito inteligente. Ele foi muito esperto e falou: quer saber? Abner não é meu inimigo. Meu irmão não é meu inimigo. Meu inimigo é Golias. Está na hora de você falar para você mesmo: o meu cônjuge não é meu inimigo. Os meus filhos não são meu inimigo. Minha esposa não é minha inimiga. O teu esposo não é teu inimigo. O teu inimigo é o diabo. Enquanto você está se desgastando, brigando com a sua família, com as pessoas, o diabo está vencendo você. E você está perdendo porque você está lutando contra pessoas. É isso que a Bíblia diz. Enquanto você luta contra pessoas, Deus nunca disse que você ia vencer essa batalha. Deus disse que você venceria contra principados e potestades. Então está na hora de você começar a lutar nas regiões celestiais. Lutar corretamente contra principados e potestades. Para de lutar contra pessoas. Para de se explicar com as pessoas. Para de dar satisfação da sua vida. Para de tentar explicar o seu coração para quem não quer saber. Sabe de uma coisa? Deus conhece seu coração. Deus conhece você. Dá um sorriso, sabe? Sai cantando. Quem me justifica é Deus. Sai adorando a Jesus. Trata de fitar os seus olhos, manter os seus olhos firmes e fixos em Deus, no Senhor. Para você se fortalecer, para você não se desgastar. Depois que, para a gente finalizar, eu quero orar com você. Depois que Senaqueribe afrontou, mandou carta, humilhou e falou tudo, sabe o que Ezequias fez? Sabe que não voou uma flecha, não teve um tiro, ninguém sacou a espada. A batalha só foi no campo das palavras. Às vezes a batalha é só no campo da palavra. Porque o diabo não pode tocar a sua vida, mas ele fala.
ele toda hora está emitindo sons. E se você der ouvidos, você vai ficar perdido no meio da guerra. Mas se você ouvir o céu, você vai ter vitória. E Ezequias ouviu o céu e por isso ele conseguiu forças para ir. Sabe para onde? Sabe para onde Ezequias foi? Ele não foi para o braço de carne, ele não foi atrás do milagreiro, ele não foi atrás de ninguém, ele foi na presença do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 19, para nós finalizarmos, versículo 14 e 15, Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e Ezequias orou ao Senhor. Ele pegou a carta que Senaqueribe mandou, pegou a afronta, abriu em cima do altar do Senhor e falou: ó Senhor, aqui é a afronta do adversário. E olha a oração de Ezequias. Presta atenção nessa oração. Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Você consegue entender? Você viu isso aqui, ó? A carta, as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Isso aqui é uma posição, uma postura de alguém que sabe quem é em Deus. Alguém que sabe que se o diabo afrontar a minha vida, ele não está afrontando a mim, está afrontando a Deus. A carta era contra Senaqueribe. A carta era contra a nação. Mas ele disse: não, você não veio contra a nação, você não veio contra mim, você veio contra o Senhor. Porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou escolhido, eu sou nação escolhida, geração santa, povo adquirido. Eu tenho um negócio com Deus. Afrontou a mim, afrontou Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Portanto, os meus inimigos são inimigos de Deus. Sabe que Senaqueribe tem... Ezequias tem a capacidade de fazer, de pegar o fardo dele e transferir para Deus. Faz isso hoje, pega esse fardo, pega a acusação, pega tudo que está te afrontando, transfere para Deus. Fala: Deus, isso aqui é uma afronta contra o Senhor, porque eu sou o seu servo. Isso aqui é uma afronta contra o Senhor, porque eu sirvo ao Senhor. Isso não é afronta só contra mim, é contra o Senhor também. E Ezequias foi diante de Deus e falou assim: isso aqui é um insulto para o Deus vivo. Veio insultar o Deus vivo. E olha a oração que ele faz. É verdade que Senaqueribe passou nas outras nações e destruiu tudo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. É verdade que eles passaram, e onde eles passaram, eles destruíram tudo, deixaram um deserto. Eles atiraram fogo nos deuses deles, destruíram. Mas tem uma coisa, Deus. Os deuses deles eram de pedra e de madeira. Mas o Senhor é o Deus vivo. O Senhor é o Deus vivo. O Senhor é o Senhor dos senhores. Eu transfiro agora todas as minhas preocupações para o Deus vivo. Muita gente está indo após outros deuses. E os deuses deles são de pedra, de barro. Mas o meu Deus é o Deus vivo. Agora, Senhor, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor. Você vê aqui no final da oração, Ezequias encontrando um propósito para aquela situação. Ele está dizendo: tudo isso vai acontecer, o Senhor vai nos dar livramento para que toda a terra, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor. O dia que você olhar para a sua situação, para os seus problemas, para tudo que hoje cerca você, talvez você está num cerco, igual Ezequias,
Se você olhar para tudo isso e falar assim, Senhor, isso tudo está aqui à minha volta, está aqui para que todos saibam que Tu és o Senhor. Isso tem um propósito para glorificar o Seu nome. Isso tem um propósito para trazer glória para Deus. Hoje você pode olhar para a sua situação, para a sua vida, seja qual for a área da sua vida. Eu quero te dizer que tem um propósito de glorificação do nome de Deus. Se você trazer Deus, se você levar esse problema diante do altar de Deus, você vai ver que o Senhor vai trazer glória diante dessa situação. Que as pessoas, os seus vizinhos, os seus parentes, as pessoas que conhecem você, vai olhar e vai falar: só pode ter sido o Senhor. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido o Senhor que moveu a mão e trouxe o favor dele. Sim, o Deus de Ezequias está disponível para você hoje. Ezequias já foi, mas nós estamos aqui. E o Deus de Ezequias também continua aqui. Ezequias orou e foi dormir. Quero que você faça isso hoje. Você vê que a oração de Ezequias não é uma oração grande. Não é uma oração extensa. Ele foi na presença de Deus, ele contou o que estava acontecendo e ele foi descansar. E sabe o que aconteceu? Na madrugada, de forma inexplicável, aconteceu algo e ninguém sabe explicar como, mas a notícia chegou em Senaqueribe que 185 mil homens amanheceram mortos. E toda a oposição contra aquela nação caiu por terra. Toda a oposição contra o povo de Deus foi destruída. Toda afronta, toda vergonha, tudo aquilo que veio contra Ezequias caiu por terra. E eu quero te dizer, não vai ter explicação na sua vida. As pessoas vão perguntar como foi que isso aconteceu. Você vai dizer, eu não sei, só pode ter sido Deus. E vai ser Deus mesmo que vai entrar na sua vida. Vai ser Deus mesmo que vai entrar na sua história. Vai ser Deus mesmo que vai dar um basta em toda afronta do diabo. Vai ser Deus mesmo que vai pôr um ponto final em toda a voz do inferno que tem vindo contra você. Eu quero orar com você nesse momento. Quero que você, aí onde você estiver, que você feche os seus olhos, que você coloque a mão no seu coração e que você comece a colocar diante de Deus toda afronta que você tem passado, toda afronta que o inimigo tem lançado contra a sua vida, seja em qual área for, seja nas suas finanças, seja na área sentimental. Talvez a afronta da sua vida hoje é um divórcio que apareceu do nada. Talvez a afronta da sua vida hoje é uma dívida que você está com vergonha por ter essa dívida. Eu não sei qual que é a afronta, mas Deus sabe qual que é a afronta que você está passando. Mas eu quero te dizer que o Deus que visitou Ezequias e que destruiu Senaqueribe é o Deus que está entrando na sua vida agora, que está entrando na sua casa agora. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o Deus que Ezequias orou, Senhor, Deus de Israel. Tu reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra, dá ouvido ao teu povo esta noite. Diga comigo, Deus vivo, Deus poderoso, eu entrego diante do seu altar todas as minhas questões, todas as minhas guerras, todas as minhas batalhas, toda a vergonha que me cerca, toda a afronta que tem vindo contra mim. Coloco diante do seu altar hoje. E eu não sei como, mas eu sei que eu vou viver um milagre. Eu não sei de que forma, mas eu sei que o seu favor vai me alcançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, colocando a vida de cada um irmão, de cada irmã, de cada pessoa que ficou comigo aqui nesta live, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço porque o teu Espírito nos conduziu a fazer isso. Eu sei que está comigo aqui 43 irmãos,
uns entraram, outros saíram, mas 43 ficaram. E eu quero te louvar pela vida de cada um que ficou aqui, cada um que foi extremamente abençoado pela sua palavra. Visita a casa de cada um agora, visita as famílias do cenáculo, visita os obreiros do cenáculo, visita cada família, cada adolescente, cada criança, cada idoso, cada velho, cada pessoa de idade. Senhor, eu peço que o Senhor visite agora, Senhor, que a sua destra, a sua mão forte, a sua mão de favor proteja os teus filhos, que nenhum mal toque os teus filhos, que seta alguma chega na tenda dos teus filhos, que mortandade alguma que assole na escuridão chegue na casa das tuas ovelhas. Guarda, protege, livra de todo mal. Senhor, tu és o Deus que nunca perde, o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor é salvador, o Senhor é vencedor invicto. Todas as batalhas que o Senhor entrou, o Senhor venceu. Tu és Jeová Sabaote, o nosso general de guerra. Entra nas guerras agora, entra nas batalhas das famílias agora, entra nas batalhas financeiras das famílias agora. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda afronta do adversário, nós damos as costas agora para toda afronta do inimigo, toda afronta, Senhor, que vem contra o seu povo, e nós declaramos o seu povo abençoado, o seu povo liberto, o seu povo próspero, o seu povo independente, o seu povo liberto de todas as amarras, de todas as prisões. Nós damos uma voz de comando agora. Todo espírito de doença nas famílias, nós repreendemos o nome poderoso de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade, nós repreendemos. Toda seta, Senhor, de epidemia, nós repreendemos o nome de Jesus. Guarda a sua casa, guarda os seus filhos, guarda os lares esta noite, guarda as famílias, Senhor, guarda as finanças daqueles que são empresários, daqueles que têm funcionários, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro e abençoo o seu povo, abençoo, Senhor, cada vida, cada irmão, cada irmã preciosa. Entra nas famílias agora, Jesus, dá livramento, socorro e visita o seu povo com paz e com alegria, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, querido. Obrigado por estar conosco até este momento. Que o Senhor abençoe sua vida, o Senhor abençoe sua casa, e nós vamos ficando por aqui. Nos próximos dias nós vamos nos comunicando aí nas redes sociais, vamos fazer culto online, oração, clamor. Se você tiver algum pedido, algum testemunho, o vídeo vai ficar... nós vamos salvar o vídeo. Embaixo eu gostaria que você compartilhasse os seus aprendizados, que você contasse o teu testemunho. Eu tenho certeza no meu espírito que Deus visitou pessoas, que Deus curou pessoas, que Deus revestiu pessoas com poder, pessoas tomaram decisões de vida agora, de viver o milagre, de viver o sobrenatural. Então que você seja extremamente abençoado e que sua casa tenha paz. Amém? Deus abençoe, um abraço. Fica com Jesus.